Bom dia, saúde a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós reunimos essa manhã para meditarmos sobre a palavra de Deus, para aprendermos o que Deus quer nos ensinar, para ouvirmos o que Deus quer nos falar, enfim, para deixar de lado nós mesmos, para nos focarmos em Deus, na vontade de Deus. Vamos orar pedindo que Deus use esse momento, porque se não for por Ele, então vai ser perda de tempo, mas eu creio que se for da vontade de Deus, e eu creio de fato que é da vontade de Deus que nós estejamos aqui, então esse momento terá resultados que vão ressoar até toda a eternidade, de maneira que a gente nem imagina, né? É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui, porque Deus nos escolheu para estarmos aqui nessa manhã, para a gente ouvir tudo, processar tudo, aprender com o Espírito dEle. Vamos orar. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus, Senhor, te agradecemos pelo perdão dos pecados. Eu peço, Senhor, perdoa-nos. Peço, olha para nós com misericórdia. Não leve em conta, Senhor Deus, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas debilidades, Senhor Deus, nossa, muitas vezes, falta de caráter, eu falo de mim mesmo, Deus. Não leve isso em conta, eu peço em nome de Jesus, cobre-nos com teu sangue. Cobre-nos, Senhor Deus, com esse sangue que perdoa todos os pecados. Purifica-nos, lava-nos, faz-nos nova pessoa, nova criatura, para que a gente possa aprender novas coisas, essas coisas que são tão novas, que já são verdade desde antes que houvesse tempo, desde que antes que houvesse universo, essas novas coisas já eram verdade. Ajuda-nos a aprender essas coisas e a nos tornarmos cada vez mais aquela pessoa que o Senhor criou antes da fundação do mundo, Senhor Deus. Aquela pessoa que o Senhor fez, aquela pessoa, Deus, cuja pertença é a Tua presença, cujo espaço é o céu, cujas vestes são luz, Deus. Aproxima-nos disso, aproxima-nos do Teu plano para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu sou um cristão em recuperação de comportamentos compulsivos. Meu nome é João Lucas. Deus tem falado comigo que existem coisas que eu preciso mudar. Nós estamos no início da nossa série O Cristão Ateu, baseada livremente no texto do pastor Craig Groeschel, né? Groeschel. Ele é o pastor da Life Church e nós já trabalhamos bastante com materiais da Life Church aqui na igreja, principalmente em séries da juventude, e estamos usando esse livro. Mas não se acanhe, se você quiser adquirir o livro, nós não estamos lendo ele literalmente, nós estamos usando como base. Então, mesmo que você assista as pregações, depois vai ler o livro, certamente você ainda assim será abençoado, você ainda estará lendo e tendo coisas novas para você. Não será repetição vã. Né? Será repetição do tipo bom, do tipo que Deus faz. Né? Deus todos os dias faz o sol nascer na mesma hora. Né? O sol sempre nasce de manhã, ele não nasce de noite. Né? E todas as vezes Deus faz igual e acha lindo, acha maravilhoso. É sempre surpreendente o quanto as coisas acontecem nessa repetição, nesse processo eterno, cíclico de Deus, de sempre estar perdoando, sempre estar buscando, sempre estar mantendo. E todos os passarinhos e todas as flores sabem muito bem que Deus mantém. Então a gente tem que saber também essas coisas. Não valemos nós muito mais que os passarinhos? Pois bem. Essa manhã nós vamos meditar sobre o cristão ateu, e quando nós falamos sobre o cristão ateu, devemos ter em perspectiva que estamos falando de um fenômeno que parece moderno, mas não é. Por toda a história, muitas pessoas foram ateus, ou em
fé ou em prática. E o cristão ateu é uma pessoa que é ateu na prática, uma pessoa que pensa que Deus existe, que pode existir, que acha divertido pensar em Deus, talvez como alguém pense num horóscopo, mas não adequa a sua vida de acordo com essa realidade. E esse é o grande perigo do ateísmo cristão, por assim dizer. Perdão, irmãos. O microfone de mão é melhor tossir, né? Esse aqui tem que desligar. Deus é Pai. E o ateísmo não é um fenômeno nosso, não é algo que a gente inventou. Às vezes as pessoas pensam, mas a ciência evoluiu tanto. Agora conhecemos células e universo e as galáxias, a gente estuda as coisas e tem cálculos e números e astrofísica e bioquímica e todas essas palavras compostas, e a gente olha para o nosso conhecimento e fala, caramba, a gente sabe tanto, não precisamos mais de Deus. Mas isso sempre existiu, mesmo quando as pessoas não tinham a nossa medicina, não tinham a nossa ciência, existiam pessoas que não acreditavam em Deus. No Salmo 14, a Bíblia fala sobre essas pessoas. Salmo 14, no verso 1, Salmo de Davi, diz o insensato em seu coração, Deus não existe, suas ações são corrompidas e abomináveis, ninguém age bem. Do céu o Senhor se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se há um sensato, alguém que busque a Deus. Estão todos desviados e obstinados também. Não apenas estão errados, mas teimosos em seus caminhos. Não, ninguém age bem. Não, nenhum sequer. Não sabem todos os malfeitores que devoram o meu povo, como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Lá, em Sião, eles tremerão, pois Deus está com a raça dos justos. Vocês caçoam da revolta do pobre, mas o Senhor é o seu abrigo. Quem trará de Sião a salvação para Israel? Quando o Senhor reconduzir os cativos de seu povo, haverá alegria em Jacó e regozijo em Israel. Esses que não acreditam em Deus, que dizem em seu coração, Deus não existe, eles fazem isso porque suas obras são más, são corrompidas e abomináveis. Eles devoram o povo de Deus como se devorassem pão. Eles tratam a vida do povo como se não valesse nada. Matam crianças para jogar no lixo e celebram como se fosse algo para ser celebrado. Devoram o povo como se fosse pão. Mas será que eles não sabem que Deus está com os justos? Será que eles não sabem que Deus tem um povo que se abriga nele? Um povo que pertence a Ele? Aquele que vive como se Deus não existisse, sempre praticará atos abomináveis, obras corrompidas, sempre viverá perversamente. A depravação moral daquele que não acredita em Deus sempre irá de mal a pior. E isto é uma verdade inescapável. Não há moralidade fora do temor de Deus. Não há caminho certo fora do único caminho, que é Jesus Cristo.
E se nós queremos de fato agradarmos a Deus e vivemos de acordo com a vontade dEle, então devemos adequar a nossa vida, a nossa existência, de acordo com as verdades que entendemos e aprendemos da palavra de Deus. O tema dessa manhã é crendo em Deus e o conhecendo de verdade. Refere-se ao capítulo 1 do livro que fala sobre o cristão que acredita em Deus, mas não o conhece. A pergunta que fazemos essa manhã é: como podemos conhecer Deus? Como podemos conhecer Deus? Muitos de nós conhecemos algo da palavra de Deus. Muito ou pouco. Muitos aqui já ouvimos histórias sobre Jesus, sobre os milagres, sobre como Ele era bondoso, sobre essas boas novas, sobre como Ele morreu no nosso lugar. Ainda assim, nós conseguimos viver as nossas vidas como se isso não fosse importante. O cristão ateu é esse bicho que sabe que existe um Deus, mas não gosta de pensar no assunto. Eu uso a expressão bicho porque é um negócio esquisito. Deus, se existe, eu creio que existe, por isso que eu estou aqui. Deus, se existe, é a verdade mais importante do universo. A existência de Deus é a coisa mais incrível. Muda tudo. Deus existir muda tudo. Deus se importar conosco muda ainda mais. E nós, às vezes, conseguimos a proeza de viver como se essa verdade não fosse importante. Como se Deus existisse lá no céu, a gente aqui na terra, e essas duas coisas não se misturassem. Como se fossem realidades independentes. Como se Deus não estivesse conduzindo o seu caminho até hoje, como se não fosse o próprio Deus que te trouxe aqui. Você pode achar que você acordou hoje com vontade de vir para a igreja, ou com vontade de cumprir com um rito religioso, mas foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe aqui, eu acredito nisso. Deus, Ele não deixa nada sair do controle dEle. E Deus te trouxe aqui para você ouvir sobre como é importante conhecê-lo, saber quem Ele é. Em falar sobre conhecer a Deus, em primeiro lugar, nós devemos entender que a existência de Deus muda tudo. Em segundo lugar, devemos entender que nós não conheceríamos a Deus se Deus não se deixasse conhecer. É o que está lá no começo de Hebreus. Livro de Hebreus, cujo autor a gente desconhece, pode ser Paulo, pode não ser, mas com certeza, em última instância, o autor é Deus, é inspirado pelo Espírito Santo. Cremos nisso de fato nesta igreja, já adiantando aí um tema da classe de membresia, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, única e suficiente, né? Plenamente revelada. Não há nada na Bíblia que não seja revelação de Deus. Em Hebreus, no começo, está escrito assim, Hebreus 1:1, comecinho. Essa carta começa de um jeito muito especial. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, entretanto, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. É Ele, o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles, ou é superior ao deles. Por toda a história da humanidade, nós encontramos nas diferentes
religiões, diferentes mitologias, um anseio pela pessoa de Jesus, um anseio por um cordeiro que perdoaria, um anseio por um filho de Deus, um anseio por este homem, por este herói que morreria no lugar do povo e o salvaria permanentemente. Mas apenas na pessoa de Jesus, o anseio do homem por Deus é plenamente realizado. De maneira factual, de maneira histórica, de maneira que podemos falar com certeza, Jesus viveu de fato. De maneira que podemos falar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus habitou entre nós. O próprio Deus se fez carne e habitou no meio das pessoas. Isso aconteceu na história. Isso aconteceu neste mundo. Isso aconteceu realmente, e não é um conto, não é uma fábula que nós contamos para as crianças, para que elas se comportem, falando, Jesus não gosta disso, Jesus não gosta daquilo. Não, isto é fato, isto é verdade, e deixe-lhe dizer, Deus passou séculos e até mesmo milênios, falando aos homens de maneira limitada, através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis, através dos anjos, mas chega um momento na história em que Deus fala aos homens de maneira definitiva. E Ele se torna carne. Ele assume pele e osso. Ele assume a natureza humana. Ele assume a natureza de ser tentado pelo diabo, e ele foi tentado em todas as coisas, para que pudesse perdoar todos os pecados. Existe um certo estigma com o Celebrando a Recuperação, que é uma reunião para gente esquisita, né? Só para os louquinhos da igreja, né? Eu tenho, assim, a convicção de que o Celebrando é uma ferramenta muito utilizada por Deus para a recuperação de enroscos, dificuldades, maus hábitos. E às vezes a gente é muito rápido para julgar a luta do nosso irmão, mas quando a gente pensa que Jesus foi tentado em todas as coisas, até mesmo no pecado que você não é tentado, no pecado que você está de boa. Às vezes você nunca teve vontade de matar ninguém na sua vida, nunca foi tentado ao pecado do assassinato, porque assassinar alguém é pecado, certo? Estamos de acordo. Às vezes você nunca foi tentado nisso. Mas Jesus foi tentado em todas as coisas, porque Ele precisa ser perdoador do assassino. Não é verdade? Ele veio, se fez carne, habitou entre nós. E essa é a verdade mais importante do universo. E digo mais, além de ser a verdade mais importante do universo, é uma verdade que só temos porque Deus nos dá. Nós nunca conheceríamos a Deus se Deus não se fizesse conhecido de nós. A gente não tinha nenhuma chance. A gente ia ficar especulando, ia ficar inventando, ia ficar naquele ritmo do politeísmo, né? O que é Deus? Deus é o trovão, Deus é a chuva, Deus é a nuvem, Deus é o sol, Deus é o rio. Então Deus se revela como maior do que todas essas coisas, e ao mesmo tempo como um homem que anda entre nós, sente nossas dores, conhece nosso pecado e perdoa todos os pecados. Vivemos em um tempo na história no qual Deus se fez plenamente conhecido por meio de Jesus. O véu do templo se rasgou, Deus já não mais esconde sua cara. Deus mostrou a cara dele, a cara de Jesus. A cara do crucificado, a cara do filho de José, a cara daquele profeta de Nazaré, o rosto de Deus revelado para nós. E hoje temos o privilégio de nos reunirmos para conhecermos um pouco mais dessa história,
para conhecermos um pouco mais desse Deus. Isso é algo que pessoas ansiaram por séculos, ansiaram por conhecer a Deus da maneira que nós podemos conhecer hoje. E eles não puderam, mas nós podemos, porque viemos depois de Jesus e podemos conhecer Deus plenamente, porque o conhecimento pleno é apenas por meio de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Paulo fala do seu próprio ministério. Tem sido um tema de muita reflexão na minha vida, ministério. E a razão pela qual eu tenho refletido muito em meu ministério é porque aconteceu um negócio incrível, eu queria compartilhar esse testemunho. Passei uma fase aí de estar trabalhando de madrugada na minha vida. E eu tinha muita dificuldade de estar aqui na igreja aos domingos. Porque trabalhava de sábado para domingo, aí eu vinha do trabalho direto para a igreja. E para vir domingo à noite, depois sair da igreja direto para o trabalho de novo, doía. Aí doía tanto que eu não fazia, eu vinha só de manhã. E recentemente, coisa de 3, 4 semanas atrás, eu tive uma folga de final de semana. Eu não lembro se foi por atestado, né, porque eu tinha ficado doente, mas acho que foi por atestado, né? E aí eu pensei assim, eu vou para a igreja sem trabalhar antes, e eu vou poder ir à noite sem trabalhar depois. Eu fiquei tão feliz. Eu não me lembrava a última vez que eu tinha ficado feliz assim de ir para a igreja. A última vez que eu tinha ficado feliz daquele jeito foi quando o Portland passou da primeira fase dos playoffs, com aquela sexta no último segundo, contra o Houston, que estava assistindo na hora, lembra? Né? Passou na ESPN, eu tinha ficado feliz, meu time está ganhando, as coisas bestas assim. Mas eu não lembrava a última vez que eu tinha ficado tão feliz de vir para a igreja. Eu estava assim, em êxtase, eu vou para a igreja, eu vou poder prestar atenção no culto, eu não vou estar exausto, eu não vou dormir no culto, eu vou ouvir a palavra, eu vou poder ir para o ministério infantil, ajudar com os juniores, aqueles cabeções lá, né? Ninguém quer ser professor dos juniores, eu não sei porquê, é muito bom, né? Os cabeções de Jesus. E eu fiquei feliz, era uma felicidade assim, tão esquisita, porque às vezes a gente vem para a igreja com aquela disposição, sabe? Mas eu estava feliz. Como eu talvez nunca me senti feliz de vir para a igreja na minha vida. Feliz mesmo. E eu falei, caramba, será que isso quer dizer alguma coisa? Será que é Deus falando comigo? Né? E eu comecei a meditar mais, né, no meu ministério, comecei a tentar ouvir Deus mais no assunto do ministério, porque, caramba, como eu fiquei feliz. Era como se eu estivesse saindo da minha casa para o dia do meu casamento, sabe, aquela expectativa, aquele sentimento bom. Eu falei, nossa, eu quero isso, como eu quero isso, como eu estou feliz. E realmente sentindo o privilégio que é estar em igreja. Às vezes, quando a gente está em igreja sempre do mesmo jeito, a gente não percebe o quanto a gente é privilegiado, mas ao ser privado disso, em muitos sentidos, eu percebi como fez falta na minha vida. E esse texto de 1 Timóteo é um texto no qual Paulo está apresentando o ministério dele para Timóteo, não que ele precisasse fazer isso, porque ele era conhecido de Timóteo, mas ele apresenta a vida dele. Porque quando Paulo fala de Jesus sempre em termos relacionais. Paulo não fala apenas de Jesus como uma entidade divina, totalmente transcendente e separada. Paulo, quando fala de Jesus em relação a Paulo. Foi Jesus que me chamou lá no caminho de Damasco, foi Jesus que me transformou, foi Jesus que fez isso, foi Jesus que me deu isso, foi Jesus que fez isso por nós. Porque o que Paulo conhece de Jesus é o que Paulo vive com Jesus. O conhecimento que Paulo tem de Jesus é por experiência, é por vida, é por estar junto.
E Paulo escreve: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, coisa linda, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo tem essa fórmula neste texto de falar de Deus, Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, e a Ele seja toda a glória, mas isso é completamente dependente de tudo que veio antes. Paulo sabe quem é Deus, porque Paulo viveu o que Deus fez na vida dele. Ele sabe que Deus é Rei eterno, único, imortal e invisível, e esses atributos manifestos de Deus se revelam na vida dele. Quando ele pode falar: Deus transbordou sua graça em mim, que sou o pior dos pecadores. Qualquer que se identifique como o pior dos pecadores, a ninguém julga. Qualquer que se identifique como o pior dos pecadores, não terá dificuldades de perdoar. Qualquer que se identifique como o pior dos pecadores, vai viver um ministério com uma alegria constante de falar: eu sou a pessoa mais privilegiada do mundo, porque Deus me colocou aqui, quando eu podia estar em qualquer outro lugar. Essa é a alegria que Paulo tem de conhecer a Deus e de estar no ministério. Existem 3 expressões nesse texto que são chave, que nós usaremos como chaves, para entender a importância de conhecermos a Deus e vivermos com Ele. A primeira expressão é: me considerou fiel. Ele me teve por estima como fiel. Ele me estimou a reputação de fiel. Essa é uma tradução mais convoluta, mas ela é próxima do original, porque é um idiomático aqui. Ele me teve em estima como fiel. Deus me deu uma fidelidade que era dele, emprestada. Essa é a mesma expressão que a gente acha em Hebreus 11:11, onde está escrito: Sara considerou fiel aquele que prometeu, em relação ao próprio Deus. Deus dá para Paulo um status de fidelidade que pertence a ele mesmo. Deus supõe Paulo fiel. E quando Deus supõe alguém fiel, pelo seu poder, dado que Deus é todo-poderoso, Deus faz com que essa pessoa seja fiel. Ele transforma Paulo, porque Paulo em si não tinha fidelidade a Deus. Ele, na verdade, era inimigo. Mas quando Deus nos dá a fé, essa fé nos tira do que Paulo chama de ignorância e incredulidade. Nos tira da ignorância porque passamos a conhecer a Deus. E nos tira da incredulidade porque passamos a crer nele. Passamos a compreender o mundo, as coisas, a vida e a nós mesmos com a mesma compreensão do próprio Deus. Passamos a nos ver como Deus nos vê. E Deus não nos vê na ilusão da nossa carne. Quando nós somos fortes na ilusão da nossa carne, Deus demonstra a nossa fraqueza. E quando nós somos fracos na ilusão da nossa carne,
então Deus demonstra a sua força. A ilusão da nossa carne é quando falamos: bom dia, eu sou um cristão em recuperação de comportamentos compulsivos. Essa é a fraqueza da minha carne, mas essa é a ilusão da minha carne, porque Deus não me fez compulsivo. Deus me fez perfeito. Deus não erra. Deus não fala: ops, zoei o João, e agora? Deus nunca errou. Ao fazer ninguém, Deus não faz nada errado. Na ilusão da nossa carne, nós nos encontramos em fraqueza. E Paulo se encontrava em grande fraqueza moral, porque era perseguidor e inimigo de Deus. Então Deus mostrou sua força. Deus o considerou fiel, o reputou como fiel. Quando Paulo estava vestido de imundície, de trapo, Deus colocou uma veste de fidelidade nele. Deus trocou a roupa de Paulo, como um pai faz com seu filho. Você já treinou seu filho a usar a privada? Passou por essa fase? Envolve trocas de roupas, não é? Envolve banhos. Deus olha para nós na nossa imundície, mas Ele não presta atenção na imundície. Por debaixo da imundície existe um filho amado. Ele nos banha no sangue de Jesus e troca as nossas vestes. E Paulo fala: Deus me considerou fiel. Paulo não era fiel. Paulo era inimigo de Deus. Mas Deus colocou fidelidade sobre Paulo. E por isso Paulo pôde conhecer a Deus. Porque veio de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo vai meditar sobre tudo que ele conhece de Deus, sobre as revelações que ele recebeu de Deus. E Paulo fala: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, isto é, um anjo de Satanás, um espírito enviado por Satanás para atormentá-lo. 3 vezes roguei ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. A fé é uma qualidade dos fracos, porque os fortes não precisam de fé. Os fortes confiam em si mesmos, no seu próprio braço, no seu próprio trabalho, no seu próprio talento, no seu próprio muque, na sua própria poupança, nas suas próprias aplicações, nos seus próprios rendimentos. O cristianismo foi conhecido na antiguidade como religião de mulheres e escravos, porque o cristianismo é a religião em toda a história que mais preza pela igualdade e pela justiça. Hoje em dia isso tem sido desafiado por pessoas que falam que o cristianismo é uma religião contra as mulheres, contra os pobres. São pessoas que precisam ler a Bíblia e livros de história. O cristianismo é uma religião de igualdade, porque nenhum poderoso e nenhuma liderança tem mais acesso a Deus do que o menor dos cristãos. E o amor de Jesus pelos pequeninos da fé é tão grande que ele diz: se alguém desencaminhar, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, seria melhor que se lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço
e se lançasse ao mar. Porque Deus ama os seus pequeninos. E a Deus é impossível amar um rico mais do que Ele ama um pobre. E é impossível um rico ter mais fé do que o pobre. O dinheiro não importa, o poder não importa, a força não importa. Também o cristianismo foi conhecido como a religião desses grupos oprimidos da sociedade, por seu cuidado com as viúvas. A igreja cristã tinha tantas viúvas que eles perdiam a conta das viúvas. Tinha tanta que eles não davam conta de saber quantas tinham. Por isso se criou o diaconato. Se inventou esse ser diácono, porque tinha tanta velhinha na igreja para cuidar, que eles estavam perdendo conta delas. Era uma religião de cuidado, uma religião para os fracos. Jesus falou que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que sofrem, bem-aventurados são os pobres de espírito e os que têm fome e sede de justiça, porque aqueles fortes, aqueles que devoram o povo de Deus como se comessem pão, aqueles que se alegram com a injustiça, e aqueles que fazem justiça com as próprias mãos, nunca acharam essa religião muito boa para eles. O cristianismo nunca foi adequado para essas pessoas. O Evangelho de Jesus não foi encontrado como sendo interessante. O primeiro passo para nós conhecermos a Deus é ter uma fé refinada pela fraqueza. Eu gostaria que a gente meditasse nesse conceito. Uma fé refinada pela fraqueza. Deus pode te considerar fiel, Ele pode te dar uma fidelidade que você não tem, mas para isso, você precisa se olhar como Paulo se olha. Eu que sou o pior dos pecadores. Você precisa se olhar como completamente dependente de Deus, para que Deus possa te entregar a fé nele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível conhecer a Deus. E conhecer a Deus é uma caminhada, conforme está escrito, essa expressão tão divertida que temos na Bíblia, viver de fé em fé. Existem outras expressões nesse texto de 1 Timóteo. No versículo 14, Paulo fala sobre a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Em João, no capítulo 14, no versículo 8, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A fé está em Cristo Jesus, e só atingimos o conhecimento de Deus por meio de Cristo Jesus. E não existe outra opção, e não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra religião. Existe apenas a pessoa física de Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme está escrito na carta de Paulo aos Colossenses. Os discípulos de Jesus viam o próprio Deus e conheciam o próprio Deus. Vocês já têm visto e conhecido o Pai, porque vocês estão comigo, disse Jesus. Nós precisamos refinar a nossa fé por meio da fraqueza, olhando para nós mesmos como o pior dos pecadores, para receber a fé que Deus dá. Se você acha que você tem fé, você está muito errado. Se você tem fé, é porque Deus te deu, porque Deus te considerou fiel. Deus te estimou como uma pessoa que poderia ter fidelidade, mas isso não vem de você, isso vem de Deus, para que ninguém se glorie. A terceira expressão que esse texto usa para encerrar, nos versículos de 15 a 16, Paulo fala:
usando-me como um exemplo. Primeiro Deus considera Paulo fiel, depois Paulo descobre a fé que está em Cristo Jesus, não está em outro, não está em outro lugar, é em Cristo. E não vem de Paulo, vem de Cristo. Em terceiro lugar, Jesus usa Paulo como um exemplo. Porque Jesus não nos liberta do pecado para que nós possamos voltar a sermos escravos de novo. Pelo contrário, Ele nos liberta para que possamos sermos libertadores de outros. Nós conhecemos Deus, de fato, quando fazemos Deus conhecido. E se você quer uma máxima, uma frase de efeito, algo para postar na sua rede social desta manhã, que seja isso. Nós conhecemos a Deus quando o fazemos conhecido. Quando somos usados por Deus. Não há conhecimento de Deus sem vida com Deus. Ele te dá a fé, para que você coloque essa fé em Jesus e viva com Ele, e Ele te use de exemplo. Nós precisamos conhecer a Deus e viver como pessoas que conhecem a Deus. Como vivem as pessoas que conhecem a Deus? 1 Coríntios 6, a partir do versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O seu espírito e o espírito de Deus se tornam um só. É um casamento cósmico. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Paulo escreve nesse texto que o próprio Deus habita em cada um de nós. Ele habita em nós para que Ele possa nos usar para a sua obra, para o seu reino. Ele habita em nós para que nós nunca estejamos sozinhos e que a gente nunca fique sem saber o que fazer. Viver pelo Espírito, deixar o Espírito viver por meio de nós, deixar o Espírito usar a nossa vida como um exemplo da magnífica paciência de Jesus com os pecadores. Só assim nós conheceremos e faremos conhecido o nosso Deus. Um cristão que quer conhecer a Deus deve aperfeiçoar a sua fé na fraqueza, deve depositar a sua fé exclusivamente em Jesus, não no dinheiro, não no poder, não na força, em Jesus. Em terceiro lugar, deve viver como templo do Espírito, sendo usado por Deus e fazendo o nome de Deus conhecido entre os homens. Assim você vai conhecer Deus tão bem quanto você conhece o seu melhor amigo. E esse sempre foi o plano de Deus. Sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando, disse Jesus. Vamos orar. Graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Muitas vezes nós não percebemos que privilégio temos de conhecermos essa verdade que os homens buscaram, não acharam. Essa verdade que nos achou, esse Deus que nos escolheu, esse Deus que olha para o Filho debaixo de toda a sujeira, que lava, que troca as vestes, que leva até o céu, que repreende o diabo e fala: diabo, esse é meu filho. Já não há condenação para este que está em Cristo Jesus, e eu trocarei as suas vestes, e eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Deus coloca em nossa mente
convicção de que somos teus filhos e de que podemos te conhecer, que não é impossível, que o Senhor não se esconde de nós, mas se revela por meio de Jesus. E que nesse momento podemos louvar e adorar o teu nome por todas essas coisas, Deus. E é aquele que é poderoso para nos livrar de tropeçar, para nos apresentarmos irrepreensíveis diante de sua glória, com grande alegria, ao único e sábio Deus, nosso Salvador. Seja glória, honra e majestade para todos sempre, no nome de Jesus. Amém.